Olá pessoal, meu nome é Ana Flora e no DPB Apresenta de hoje nós vamos conhecer abelhas nativas. Vocês sabiam que existem abelhas sem ferrão? É com você, professor Gustavo Lassala! Olá, Ana Flora, é um prazer falar um pouco sobre as abelhas. Em geral, nós temos aquela visão de que a abelha produz mel para a gente consumir, que elas têm ferrão, são perigosas, mas na verdade existem espécies de abelhas que são nativas e podem ser criadas tranquilamente em casa. Eu crio abelhas desde 2012 na chácara onde eu moro e vou contar um pouco mais sobre essa experiência. Eu trabalho como professor na área de comunicação e nas horas livres eu crio abelhas como atividade de lazer. Eu tenho 2 crianças em casa, cachorros, e as abelhas convivem super bem com esse ambiente familiar. Na verdade, eu nunca havia pensado em criar abelhas na vida. Eu morava em São Paulo, no ambiente urbano, mas quando me mudei para o interior, ocorreu uma situação na minha casa em que eu tive que fazer uma pequena reforma e no muro de casa, por acaso, tinha um ninho de abelha nativa sem ferrão. Eu nunca imaginei que uma colmeia de abelhas pudesse viver dentro de um bloco de muro. Mas assim que eu identifiquei a situação e vi que o ninho de abelhas exposto não estava me atacando, eu resolvi resgatá-las e fui pesquisar mais sobre o assunto, para não deixar a colmeia morrer. De imediato eu fiz uma caixa com materiais que tinha à disposição e acabou dando certo, a colônia de abelhas sobreviveu. Era uma espécie chamada iraí. Depois comecei a criar a abelha jataí, que é uma das mais conhecidas entre as abelhas nativas, porque ela está presente em todos os estados do país. A partir de então, eu comecei a estudar cada vez mais sobre o assunto e já são 9 anos criando abelhas. Hoje tem alguns tipos de espécies diferentes de abelhas e modelos de caixas específicas de acordo com as características da colônia e aprendi um pouco mais sobre as plantas que elas gostam, passei a plantar mais no quintal, observar as flores que as espécies polinizam. Entender que as abelhas coletam pólen, néctar, resina, barro e água, que elas são insetos indicadores, pois estabelecem uma relação holística com o entorno do local em que é realizado o manejo, e algumas espécies estão inclusive ameaçadas de extinção, pois não são adaptadas à vida urbana e dependem de ambientes com alto nível de conservação para sobreviver. Além disso, o trabalho com as abelhas faz com que a gente exercite os sentidos, ajuda a atenuar as tensões do dia a dia, principalmente para quem trabalha no computador ou fechado numa sala. Eu, por exemplo, sempre tive contato estreito com a natureza, cultivava a horta, fazia compostagem, mas as abelhas acabaram potencializando ainda mais essa relação. Nessa jornada, passei a entender que o mel é o alimento da colmeia, portanto, elas não produzem mel para os seres humanos. Nós simplesmente aproveitamos o excesso quando fazemos o manejo adequado da colmeia. Também aprendi que existem mais de 250 espécies de abelhas nativas, que formam pequenas sociedades. Passei a me preocupar em não usar produtos químicos tóxicos, plantar mais para criar pasto para as abelhas, observar com mais detalhes o ambiente natural, pois a temperatura, o vento, a umidade, até a época do ano, influenciam no trabalho das abelhas. Atualmente, a atividade ocupa um bom espaço na minha rotina. A criação de abelhas sem ferrão é uma prática milenar que foi exercida pela civilização maia, pelos índios caiapós, guaranis, entre outros. É por isso que costumamos dizer que quem cria abelhas nativas sem ferrão faz parte de uma cultura, que chamamos de meliponicultura. E aí, gostaram? Eu adorei! Para saber mais sobre esses e outros assuntos, acompanhe os nossos próximos vídeos. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.